Senhoras e senhores, bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Santos Martins Windenberg. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir. Olá, sejam bem-vindos à divulgação de resultado da Viver Incorporadora e Construtora, referente ao primeiro trimestre de 2026. Antes de iniciarmos a apresentação, eu gostaria de agradecer a compreensão de todos os nossos acionistas e investidores. A divulgação dos resultados desse período demandou um tempo adicional para que a administração, em conjunto com a nossa auditoria independente, concluísse a avaliação técnica relacionada à classificação contábil de instrumentos financeiros emitidos no contexto da renegociação do ajuste de preço da operação Belage. Como alguns acionistas devem se recordar, essa operação envolveu a utilização de diferentes mecanismos societários para o equacionamento das obrigações da companhia, incluindo aí a emissão de ações preferenciais pela subsidiária Live. Durante o período, a administração e a auditoria independente realizaram uma análise aprofundada das características desses instrumentos, com o objetivo de assegurar a sua adequada classificação contábil. Como veremos ao longo da apresentação, a conclusão desse processo resultou na reclassificação das ações preferenciais, que deixou de compor o endividamento financeiro da companhia e contribuiu para o retorno da Viver a um patrimônio líquido positivo, refletindo de forma mais adequada a realidade econômica e financeira da companhia. Seguindo aqui nossa agenda de hoje, temos a mensagem da administração, seguindo na nossa perspectiva a respeito do desempenho do primeiro trimestre de 2026 e visão de futuro. Nos destaques, as principais conquistas e marcos do primeiro trimestre deste ano. No desempenho operacional, uma análise detalhada das operações e vendas contratadas. O desempenho econômico e financeiro, resultados financeiros, indicadores todos de performance. E por último, fecharemos com um Q&A, uma sessão de perguntas e respostas para todos os investidores. Mensagem da administração. Após um período de intensa reorganização operacional, financeira e regulatória, a companhia iniciou este ano focada na conclusão do Station Vila Madalena e na preparação para a retomada gradual de suas atividades operacionais. Ao longo do último ano, concentramos nossos esforços na redução de custos, no equacionamento de passivos, na preservação de caixa e no fortalecimento da governança. Como veremos adiante, a obtenção do habite do Station Vila Madalena foi um marco muito importante para a companhia. Além de representar a conclusão de uma etapa relevante no empreendimento, o habite permite o início da entrega das unidades aos clientes e o avanço dos repasses, etapa importante para a transformação dos recebíveis em caixa. Seguimos trabalhando com responsabilidade e bastante atenção à liquidez da companhia, como abordaremos ao longo de toda essa apresentação. A administração permanece dedicada
A avaliação de novas oportunidades de investimentos na cidade de São Paulo, sempre buscando projetos compatíveis com a realidade financeira da empresa e a capacidade de gerar retorno adequado para os nossos acionistas. Focando nos destaques do trimestre, teremos aqui uma redução do endividamento. Nossa dívida total foi reduzida para 21 milhões, representando uma queda de 9,5% em relação ao quarto trimestre de 2025, reforçando a disciplina financeira da companhia. Quanto à geração de caixa futura, a carteira total dos recebíveis de 26,7 milhões, o que representa um importante potencial de conversão em caixa para os próximos períodos. Otimização e eficiência operacional. Despesas gerais e administrativas, ou SG&A, de 3,2 milhões no primeiro trimestre de 2026, representando um corte de custos de 37% em relação ao ano anterior. Marco operacional. Emissão do Habite-se do Station Vila Madalena, conclusão agora da fase de construção e o início da vistoria para todos os clientes e repasse das unidades. Projeto atual. O Station Vila Madalena permanece como o principal ativo operacional da companhia. Ao final do primeiro trimestre de 2026, o empreendimento contava com 98% das obras concluídas e 67% das unidades comercializadas. A emissão do Habite-se, ocorrida agora em abril de 2026, marcou a conclusão da fase construtiva do empreendimento e o início da etapa de vistoria das unidades para sua posterior entrega. Nesse contexto, o Station segue sendo o principal vetor de geração de caixa da companhia no curto prazo. Passando para o desempenho operacional, as vendas do trimestre permaneceram concentradas no empreendimento Station Vila Madalena. A companhia registrou vendas líquidas de 4,1 milhões no primeiro trimestre de 2026. A retração observada decorre da redução gradual do estoque disponível para comercialização, além do mercado específico daquela região. O movimento esperado é um empreendimento que se encontra em fase final de vendas e de entrega. O desempenho do período reflete o estágio atual do projeto e a transição da companhia para um novo ciclo operacional. Em relação ao estoque, observamos que a maior parte dele permanece concentrada em unidades em construção, com 58%. Refletindo principalmente a composição do estoque remanescente do empreendimento Station Vila Madalena. Em termos de segmentação, o estoque continua majoritariamente concentrado no segmento médio, com 81%, em linha com o perfil atual do portfólio da companhia. Essa composição reforça a estratégia de monetização gradual das unidades remanescentes e de conversão desses ativos em geração de caixa total. Em relação ao Land Bank, a companhia encerrou o trimestre com valor contábil de 101,9 milhões e valor de avaliação de 104,7 milhões. Do ponto de vista geográfico, o portfólio permanece concentrado principalmente na cidade de São Paulo. Desempenho econômico e financeiro. Receita operacional líquida. A companhia registrou 3,8 milhões no primeiro trimestre de 2026. O desempenho reflete a dinâmica de reconhecimento de receitas do empreendimento Station Vila Madalena, com parte relevante ainda vinculada ao processo de entrega dessas unidades e repasse aos seus respectivos clientes. A redução observada decorre do estágio atual do empreendimento e do menor volume de estoque disponível para comercialização. Gestão de carteira e repasse. Nós encerramos o trimestre com uma carteira de aproximadamente 26,7 milhões em contas a receber. Ao longo do período, os repasses e a gestão de carteira totalizaram 5,3 milhões de reais, contribuindo para a redução gradual do saldo de recebíveis. Com a emissão do Habite-se do Station Vila Madalena e a proximidade da entrega das unidades aos seus respectivos clientes, a companhia segue focada na conversão desses recebíveis em caixa, etapa importante para o fortalecimento da liquidez da empresa. Indo agora para as despesas gerais e administrativas, no primeiro trimestre de 2026, as despesas totalizaram 3,2 milhões, representando uma redução ainda significativa de 18,4% em relação ao trimestre do ano passado, e redução de 37% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete as medidas duras de redução de custos
simplificação da estrutura e ganhos de eficiência implementados ao longo destes últimos trimestres. Com isso, a companhia mantém uma base de despesas muito mais enxuta e compatível com o estágio atual de suas operações. Demonstração de resultado do período. No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou prejuízo líquido de 5,6 milhões em comparação ao prejuízo de 4,9 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. O resultado reflete principalmente o estágio atual operacional da companhia, marcado pela redução gradual do estoque disponível para comercialização e pela transição para um novo ciclo de negócios. Apesar deste resultado, deste período, seguimos avançando na preservação da liquidez, na redução da estrutura de custos e na execução das medidas necessárias para a retomada gradual e responsável das operações. Balanço patrimonial, caixa. Indo agora para o caixa da companhia, a empresa encerrou o trimestre com um saldo de 3 milhões. A manutenção da posição de caixa no período reflete as medidas de disciplina financeira e controle de despesas adotadas por essa administração. Elas contribuíram para a estabilidade da liquidez, mesmo diante do menor volume de receitas observado no trimestre. Seguimos focados nessa preservação de caixa e na conversão dos recebíveis em recursos financeiros ao longo dos próximos períodos. Endividamento. Sobre o endividamento, a companhia encerrou o primeiro trimestre de 2026 com dívida total de 21 milhões. A redução observada decorre principalmente da reclassificação contábil das ações preferenciais emitidas pela subsidiária Live, que no quarto trimestre de 2025 representavam 90,2 milhões contabilizados como passivo financeiro. Com a revisão dessa classificação, esse montante deixou de compor o endividamento da companhia. Desconsiderando esse efeito contábil, a dívida financeira apresentou uma redução de 9,5% no trimestre, refletindo ainda a amortização regular dos financiamentos vinculados ao empreendimento Station Vila Madalena. Como vimos no slide anterior, a evolução do patrimônio líquido está diretamente relacionada à reclassificação contábil das ações preferenciais emitidas pela subsidiária Live. Com essa revisão, o montante anteriormente registrado no passivo financeiro deixou de impactar negativamente a estrutura patrimonial da companhia. Como resultado, a Viver encerrou o trimestre com um patrimônio líquido positivo de quase 50 milhões de reais, representando a reversão do patrimônio líquido negativo para positivo agora. Após esse período de reorganização da companhia, seguimos trabalhando na construção dos próximos passos da Viver. Olhando para frente, temos analisado dezenas e dezenas de potenciais projetos com foco na cidade de São Paulo, buscando terrenos e oportunidades localizados em regiões com elevada liquidez, demanda consistente e potencial de retorno compatível com os critérios da empresa. A administração permanece totalmente focada nesse processo, mas também bastante consciente do momento atual. Nossa posição de caixa exige muita responsabilidade e, por isso, somos bastante criteriosos na seleção desses novos negócios. Buscamos oportunidades que permitam uma rápida recuperação do capital investido, apresentem elevada liquidez, responsabilidade adequada e possam ser desenvolvidas em conjunto com outros parceiros estratégicos, reduzindo a necessidade de investimentos próprios e compartilhando naturalmente os riscos desses novos lançamentos. Quando aplicamos todos esses critérios, o universo de oportunidades que efetivamente atende aos requisitos da companhia naturalmente se reduzem de forma significativa. E é justamente nesse trabalho de seleção que a administração tem concentrado todos os seus esforços. Nosso foco não é lançar um empreendimento apenas para voltar a lançar. O objetivo aqui é identificar projetos que representem uma boa alocação de capital e que tenham o potencial de gerar resultados, caixa e retorno para todos os acionistas. Seguimos trabalhando ativamente nessa frente, com disciplina, responsabilidade, avaliando cada oportunidade sob a ótica da rentabilidade, da liquidez e da preservação de caixa da empresa. Agradecemos a confiança de todos os nossos acionistas e investidores. A nossa equipe de relação com investidores permanece à disposição. Agora, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Um bom dia a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique na opção Q&A e escreva sua pergunta. Acho que já temos algumas perguntas aqui. Boa tarde a todos que me ouvem. Obrigado pelas perguntas aqui. Uma, duas. Tem algumas perguntas mais ou menos com o mesmo sentido e eu vou procurar respondê-las na mesma resposta. Essas perguntas elas versam a respeito da retomada operacional e os novos projetos da companhia. Olha só, a gente, nesse primeiro ano que eu estou aqui à frente da companhia, a gente tem buscado de todas as formas, primeiro de tudo, diminuir todos os custos, ter muito mais racionalidade em processo e a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido isso. Outro passo, né, não adianta nada a gente ter um bom resultado na diminuição dos custos e não ter novos negócios. E eu tenho trabalhado incessantemente nisso. Nós temos analisado, junto com a equipe, dezenas de oportunidades na cidade de São Paulo, tá certo? Buscando projetos aí localizados em regiões, mas que precisam, ao meu ver, que precisem ter elevada liquidez face ao momento da empresa, que precisa ter demanda de fato consistente, né? Tenho alguma experiência de mercado imobiliário, lançar por lançar, para depois de um certo período você ver que aquele empreendimento, em função de variação de INCC, em função de todos os problemas competitivos de mercado, possam gerar prejuízo naquele empreendimento, eu prefiro infelizmente, não optar por fazer esse lançamento, né? Então, para mim, essa demanda consistente, potencial de retorno compatível com os critérios da companhia é o que fazem sentido, né? E para quem acompanha o mercado imobiliário, entende que a maturação do nosso produto pode demorar 2, 3 anos, né? Desde a compra, desde o greenfield, desde a compra do terreno até o lançamento e a venda dele. Ao mesmo tempo, a gente tem total consciência do momento atual da companhia, tá certo? A posição de caixa exige extrema responsabilidade e é por isso que essa avaliação desses novos negócios ela é conduzida de forma muito criteriosa. A gente busca oportunidades que combinem rentabilidade adequada, né, rápida recuperação de capital investido, ou seja, um ROI bem impactante, estruturas, né, que permitam compartilhar riscos, muitas vezes discutindo JVs, e reduzindo a necessidade de investimento nosso próprio, por meio de parceria, né, com algumas outras incorporadoras. Então, esse é o nosso foco. Tenho enchido minha agenda com novos negócios. Lógico que tem coisas boas, outras coisas grandes demais para a companhia, mas assim, a gente em breve deve trazer novidades a respeito de novos projetos que já está no nosso pipeline. Mais alguma questão? Acho que essa aqui é a mesma. Bom, não tendo mais nenhuma outra pergunta, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desse vídeo. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.